Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, essa mesa aqui de comunhão, pra gente ter uma conversa abençoada. E olha, eu acho, se eu não me engano, o Wesley pode me corrigir, é um recorde, terceira vez um convidado aqui. Eu acho que o Fábio Coelho, né? A gente fez 3, se eu não me engano. Mas só sei que é. Você sabe o quão especial, então, é esse convidado para estar aqui a terceira vez com a gente, trocando essa ideia. E não tem assunto, viu? Vai vir quarta, quinta vez, viu? Então, vamos lá, podcast de hoje que tá demais. Paulo Borges Júnior. Privilégio, Douglas Gonçalves, alegria. PJ. Cara. Que honra, cara. Que bênção. Estou muito feliz. Deixa eu te falar, geralmente eu falo do livro antes, da nossa vinheta, mas a gente está lançando um livro novo aqui, né? Ou relançando, né? Chega de Regras. Olha isso, gente, coisa mais linda. E eu quero falar até dele aqui agora, porque quem nos instigou e nos falou para ir atrás de Larry Crabb foi você no primeiro podcast, Exatamente. Lugar Mais Seguro da Terra. E aí a Elisa falou pra gente desse livro aqui, a Elisa Walker, e a gente foi atrás. Aí eu comecei a ler em inglês e era tão assim, mind-blowing, né? Estourar a cabeça que eu falei, Val, vou atrás de comprar o português pra você ler. Ela consegue entender inglês, mas em português ia ser melhor. E aí eu fui pra internet, a R$150. No sebo. No sebo. Aí eu falei, não, vou pagar, porque isso aqui é muito valioso. Aí comprei. Aí eu falei para os meninos, vamos atrás, cara, para a gente conseguir os direitos que não tinha mais no Brasil. Conseguimos, tá aqui, Chega de Resto, chegou agora, essa semana aí. E você falou que ficou muito feliz com o relançamento desse livro. Fala um pouco por que a obra é tão importante. Porque na mesma perspectiva do Lugar Mais Seguro da Terra, é redentivo. Uhum. Então, Douglas, a gente está tendo muita leitura resolutiva. Tá. E nós estamos precisando de mais leituras redentivas. Qual a diferença? É porque o redentivo ele trata princípios e valores que vão estabelecer convicções que valem para qualquer circunstância. E às vezes nós estamos tendo muita leitura que são leituras que determinam atividades, práticas, comportamentos. São bem temporais. Temporais. Uhum. Tem efeito limitado, porque os problemas mudam. Então você pega um livro que foi escrito em 1980, já não serve não se vai ele aplicar, não precisa disso. Às vezes um livro que vai valer para a Grande São Paulo não vai valer para a periferia de São Paulo. Uau. Quilômetros de distância. É assim, já não vale, dentro do mesmo perímetro urbano. Porque a realidade é outra, o padrão cultural é outro. E aqui nós estamos falando de coisas que vão afetar... Você leu, você sabe, vão afetar as convicções, ela é replicável, aplica em qualquer contexto, entendeu? É atemporal. Sim. Então, isso aqui é redentivo. Então, eu quero recomendar leitura, assim... São livros... Lembra que eu falei que você... Assim, às vezes as pessoas perguntam de autores e tal. Eu tenho uma lista que, às vezes, ela é reduzida porque eu recorro a ela mais de uma vez. Uhum. E agora você está resgatando para mim uma coisa fantástica, porque o meu exemplar de Chega de Regras... Já até se alguém estiver ouvindo aí, pegou emprestado. Quem sabe a gente acha o agora indivíduo. pode ficar, porque agora eu ganhei outro aqui, agora você pode ficar. Agora já não é mais apropriação indébita. Tá bom? Então agora já é uma doação. Já é uma redenção, tá vendo? Já começou a redimir alguém aí. Muito bom. Mas muito legal. Bom mesmo. E é legal porque ele vai falar, né, de a gente muitas vezes está vivendo ainda na mentalidade de uma velha aliança e só trocou a linguagem, né, para a nova, né? Aí eu falo cruz, falo evangelho, falo isso e aquilo, mas ainda estou numa mentalidade de linearidade. Então, assim, foi muito desafiador. Tá, ele vai tocar exatamente nesse ponto. Nós estamos ainda querendo viver o evangelho baseado num conjunto de regras de comportamento e não de transformação do entendimento. Sim. Então, só a transformação do entendimento ela é redentiva. Então, nossos maiores bloqueios estão na mente. Lá que estão nossas fortalezas, não estão no comportamento. E, às vezes, você muda um comportamento e reforça o bloqueio. Uhum. Porque você gera na pessoa a falsa ideia de que, finalmente, ela está fazendo a coisa certa e, a partir da coisa certa, vai funcionar. Aí ela é o que Jesus chama de fazer um prosélito. Aí o estado dele fica 2 vezes pior do que antes. Então, às vezes, levar uma pessoa de um comportamento a outro
não faz a redenção dela. Piora o seu estado de escravidão, porque ela continua achando que a vida dela vai ser pautada num conjunto de normas e regras que balizam o comportamento e as atividades. Sim. E aí é lindo como ele vai montando, e é muito, porque ele vai usando vários exemplos, então ele vai te pegando, né? Mas ele mostra como você conseguindo obedecer tudo, você vai terminar mal. Você não conseguir, não vai obedecer tudo, né? Mas você se esforçando ao máximo, não se esforçando, você vai terminar mal. Porque se você conseguir obedecer, você acha que Deus te deve agora. E aí tem essa multidão de pessoas frustradas com Deus, porque estão cobrando de algo que ele nunca prometeu. Porque acharam que entregaram algo que ele queria, mas que também... Exatamente. Eu até, assim, vou um pouco além dessa questão do Larry, assim, eu creio particularmente que há mais esperança para quem fez o errado do que para quem está fazendo o certo. Porque se você olhar a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, porque escolheu fazer tudo errado, ele se arrependeu muito mais rapidamente do que o filho mais velho que nunca fez nada errado. Que nem acha que está errado. Nem acha que está errado. Então, às vezes, há mais esperança. É o que Jesus fala. Gente, se você encontrar alguém na ignorância, deixa ele lá. Mas não torna ele um prosélito. Ou você revela para ele o verdadeiro evangelho de transformação da natureza, ou deixa ele quieto, porque senão, se ele ficar com o falso entendimento, que é a partir do comportamento dele, agora é muito mais difícil trazê-lo ao verdadeiro arrependimento, porque agora ele é um certo. Sim. Então, uma coisa é você trazer um errado ao arrependimento, outra coisa é você trazer um certo. Qual foi? Por que o Judas não conseguiu se arrepender? Porque ele presumiu o certo. Ele achou que aquilo que ele estava fazendo ia induzir o Salvador a assumir uma posição. Entendi. Ele estava forçando o Salvador a salvar. Já o Pedro arrependeu porque desde o começo ele sabia que na cabeça dele, os romanos iam vir, o pessoal ia vir, ia se levantar como rei, com exército, começar a revolução. Ele falou, Jesus está precisando só do... Ele já tinha feito isso. Empurrãozinho. Ele já tinha dado sinais disso. Ele já tinha dado sinais de mestre do Salvador. Ele era o tutor, ele assumiu esse lugar. Falou, escuta, essa mulher aí está desperdiçando, não era melhor a gente pegar isso aí? Dando dica para Deus. Dando dica. Ele é o coaching do Salvador. Então, entendeu? Ele está lá fazendo coaching salvífico. Está vendo como é que é uma coisa curativa, mas não é redentiva? Já o Pedro não. Desde o início, o Pedro sabia que tinha feito a coisa errada. Então, você se livrar da presunção do certo é muito mais difícil. Uma vez eu estava até refletindo sobre esse assunto e uma pergunta que me veio assim, eu creio que o Espírito Santo, né? Quem que você desejaria ter como filho? O jovem rico ou Pedro? E muitas vezes a gente quer um filho jovem rico, né? Exatamente. Tudo obedeço desde a minha juventude. E quando está diante de Jesus, não encontra Jesus. Né? Isso. E aí... Aquele cara, a gente pensa que ele tinha dificuldade com a riqueza, e não. Ele tinha dificuldade exatamente com o autocontrole. Então, por que Jesus não mandou ele ficar pobre? Jesus mandou dar sentido à riqueza. E ele não via sentido em colocar a riqueza dele naquele propósito. Então, como não fazia sentido, Jesus nunca pediu para ele ficar pobre. Jesus falou, por que você não vai lá, faz e vem me seguir minha orientação? Então, são pessoas que não estão em busca de orientação. Entendi. Elas estão em busca de aprovação. Então, no fundo, Judas... que elas já estão fazendo. No fundo, Judas esperava um agradecimento. Pô, Judas, ainda bem que você deu essa força, porque senão eu ia perder o time. Entendeu? Eu entendi. Agora, Pedro não. Pedro era visceral. O que estava errado, e ele já... Entendeu, né? Colocava para fora. Para fora. E Pedro é esse cara errado pro resto da vida. Você vê a canseira que ele vai dar em Paulo, rapaz. Entendeu? O cara, assim, com toda a vivência dele, aquele cara. Entendeu, né? Um cara que nega... Ele era expert em negar a Deus 3 vezes. Ele nega lá, depois ele nega lá no lençol. E de maneira nenhuma farei isso. Então, ele tem toda essa coisa assim, bem da alma, né? Que reluta, que combate dentro dele mesmo. Um cara numa crise honesta. Então, às vezes, é preferível isso do que a presunção de que eu fiz a coisa certa. Muito bom, muito bom. Agora,
uma coisa que a gente tem observado no exercício pastoral, e talvez não precisaria nem do exercício pastoral, um aumento muito grande da ansiedade, da depressão, das questões da alma, das emoções, da mente, agora nessa última temporada, né? Eu não sei se e estatisticamente está provado, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas muito forte no Brasil, esse pós-pandemia. Ao seu ver, isso é resultado do quê? Cultura. É a forma do pensamento. Então, vamos olhar estatisticamente, certo? A América é campeão mundial de depressão. Ok. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Tá. Então, nós somos herdeiros de uma cultura resolutiva. Exatamente o que você estava falando. E aí você vai, explode o mundo inteiro, solta bomba, mata todo mundo e não resolve. Então, fica parecendo que é um esforço que Em vão. em vão. E aí nós estamos herdando isso. Então, a América passou pela ansiedade e hoje vive o quê? A depressão. E nós estamos no caminho de ser um país deprimido. Haja visto, Douglas, que vale a pena a gente entender isso, o Brasil é a velocidade mais rápida de envelhecimento na história da humanidade. O Brasil é o país que está envelhecendo numa velocidade mais rápida de toda a história. O Brasil está envelhecendo em 20 e poucos anos o que a França levou 200. Uau. O Rafael Pijama compartilhou isso comigo. Fruto do quê? Da ansiedade, porque agora a gente melhorou a expectativa de vida e, ao melhorar a expectativa de vida, em vez da gente responder isso com esperança, a gente respondeu isso com ansiedade. Então, nós estamos nos tornando estéreis para poder desfrutar esse um futuro melhor. envelhecimento que você está falando se dá por o fato de a gente estar tendo menos filhos. Menos filhos e mais velhos. Ok. Então, nós estamos aumentando a nossa quantidade de velhos, porque a gente está preocupado com um futuro bom, mas em vez desse futuro bom repercutir em desafios, está repercutindo em proteção. Então, para ter um futuro bom, vamos lá e vamos cortar aquilo que pode ser problema, demanda ou necessidade. Responsabilidade, né? Filho. Pronto. Agora pensa. Isso é ansiedade. E isso é grave, porque, por exemplo, saiu publicar agora 2 semanas atrás uma pesquisa que 76% da juventude brasileira até 30 pensa em ir embora do Brasil. Eu vi isso. Já 76%. pensa? Meu Deus, rapaz. Um absurdo. Entendeu? Então, esse é fruto de quê? De ansiedade. É a ideia de que eu tenho que trabalhar num ambiente que me remunera melhor, que reconhece melhor, que recompensa melhor. Então, eu não quero o desafio. Eu não quero a responsabilidade. Eu quero a garantia, eu quero a proteção, eu quero o direito. Então, nós estamos respondendo muito rápido a isso dessa forma. E aí é na forma de quê? De regras. O jovem brasileiro hoje fica procurando aquilo que funciona para adotar aquilo, adotar como padrão de vida, independente se aquilo traduz a consciência dele de identidade e propósito ou não. Então, é uma promiscuidade. É como se o jovem brasileiro hoje estivesse se fantasiando. É uma fantasia. Ele não é uma pessoalidade. Ele é uma personagem. Então, nós estamos personificando realidades que muitas vezes não são próprias nossas. E aí isso é uma ansiedade, porque eu tenho que estar sempre escolhendo qual a melhor fantasia para me parecer de forma convincente. E isso, no fim, vai gerar o quê? Uma depressão, porque depois, ao fim de tudo, eu vou ver que isso não funciona. Isso não garante nada. Pelo contrário, isso compromete tudo. Mas como assim fantasiando? Exemplifica isso para a gente entender. Por exemplo, expressões artísticas, culturais. Nós estamos abandonando, de alguma forma, certas expressões, né? Essas expressões elas estão ficando muito em guetos, né? Em ambientes de resistência. Está ficando até desagradável. Então, assim, o jovem brasileiro ele não encontra hoje, com muita alegria, aquilo que o identifica a realidade do país. Ele está buscando aquilo que o internacionaliza, entendeu? Né? O que faz ele ser aceito em outros lugares, parecendo que, de fato, ele não é. Entendi. Por Por quê? Uma fantasia. Lógico, porque ele quer ir embora.
certo? E ele quer ser aceito. Quando eu falo isso, é Babilônia. Quando Babilônia trouxe Daniel e os seus amigos, qual foi a primeira proposta? Uma fantasia. Vistam nossas roupas, como a nossa comida. Deles. É uma fantasia, é uma quebra na identidade. Se vocês comerem a nossa comida, se vocês vestirem as nossas roupas, se vocês adotarem nossos hábitos, com a competência que vocês têm, vocês vão ser melhores ainda. E aí o Daniel resiste a isso. Tá. Ele diz, não, faz uma experiência. Em 10 dias eu vou te provar que sem a fantasia eu funciono melhor. Davi vai enfrentar o Golias. O que Saul propôs para ele? Foi minha fantasia. E aí Davi agora está no palácio. Fantasiar de quê? De rei. Mata o seu melhor general. O profeta vem conversar com ele, tira dele o quê? Fantasia. Conta para ele uma história de pastor, ele cai em si. Você gravou o Duane, né? Eu acho que ele andou tossindo. Ele andou tossindo nessa região. Estamos com o mesmo problema, alergia. Então você vê, o Davi entendia que não conseguia vencer fantasiado, e o Davi foi derrotado fantasiado. E o Davi foi recuperado quando alguém foi lá e devolveu para ele a sua roupa original. De pastor. De pastor. E é interessante você falando isso, porque Deus vê ele lá como pastor, cuidando das ovelhas do pai e chama ele, né? Como pastor. Como pastor. Sendo ele vem pastorear a minha nação, né? Tempo de trocar de roupa. Porque quando ele chega, todos os irmãos dele estavam o quê? Fantasiados de rei para serem ungidos. E Deus falou, não tem nada a ver. Por mais que vocês estejam fantasiados, eu não vou pela aparência. Eu não vejo fantasia. Na fantasia. Então, nós precisamos nos libertar disso, dessas personagens. Mas é uma tentação, né? Porque ele está lá como pastor, aí ele vem e acho que há uma pressão ao redor, né? De tipo, agora nessa posição aqui não dá mais para ser você, né? Exatamente. Você fantasiar, como né? foi a pressão de Saul. Não, já que você vai, então pelo menos põe a fantasia. E ele diz, não, com essa fantasia eu não consigo nem me movimentar. Então, tá vendo? É o chega de regras, porque a gente foi estabelecendo que a pessoa só vai ser efetivamente funcional se ela se comportar dentro de determinados padrões. E não de maneira coerente com aquilo que de fato é a vocação dela. É a vocação dela. Entendeu? Entendi. Com essa naturalidade. Então, você veja, por mais forte que a gente vai falar sobre isso, Jesus, na cruz, ele está vestido de ser humano, mas está nu de qualquer fantasia de ente humano. Ele está vestido da sua humanidade e não daquilo que podia cobrir sua nudez. Então, o homem foi criado e tinha uma relação com Deus sem nenhum tipo de... Deus vai lá e coloca a pele do cordeiro, o veste de sacrifício, mas depois, na hora que Jesus vai na cruz, ele está absolutamente nu. A gente põe um paninho lá. A gente põe um pano no único lugar que não devia ter colocado, porque é o lugar que dizia que ele era filho por adoção e tinha alguém que teve compromisso de fé com ele. A gente podia ter posto roupa em Jesus em qualquer outro lugar. Podia ter posto até nos olhos dele para ele não ficar tão envergonhado com a gente, mas colocar onde a gente colocou é o único lugar que a gente não deveria ter colocado um pano. Está vendo? Porque aquilo nos agride. Seria um sacrilégio olhar a genitália de Jesus. Mas era lá que estava o sinal de que alguém tocou, alguém penetrou todos os seus panos para chegar até na sua mais absoluta intimidade. Então, as pessoas têm que atravessar nossos panos. Nós temos que ser conhecidos para além dos nossos panos, para além das nossas vestimentas. Tem um livro que Andréa Vargas me indicou, chama O Resto do Evangelho. E ele conta uma experiência muito interessante, uma figura para a conversão dele, né? Esse pastor, ele disse que ele era um cara roqueiro e tal, e aí um dia um amigo convidou ele para ir na igreja, aquele processo, né, que muitas pessoas vivem, e aí ele teve um encontro com Jesus, mas aí ele descreve assim, é como se Deus pedisse, tem essa porta aqui do evangelho para você entrar, mas para entrar você tem que tirar toda a roupa. Você não é mais o roqueiro, não é mais o não sei o quê, abre mão de tudo isso que você pegou pelo caminho. Aí, beleza, ele entra. Só que ele fala assim, só que você não aguenta ficar nu.
E aí, de repente, eu olhei e tinha ali no armário uma roupa de Batista. Exatamente. E aí eu achei algo para me definir, né? E aí eu coloquei ali aquela roupa ali do Batista e tal. E aí, de repente, lá na frente, por algum motivo, não começa a não funcionar. Aí ele fala, você tem que tirar. E aí eu tirei, mas aí quando eu entrei na outra, eu peguei uma roupa de carismático. E aí eu coloquei, agora eu sou carismático, eu creio nisso. E aí ele vai mostrando como a gente fica nesse caminho, sempre tentando arrumar uma forma de nos esconder. Provavelmente, eu acredito, esse é um testemunho pessoal, que se ele continuar essa caminhada, na última porta que ele atravessar, do lado de lá tem uma roupa de roqueiro. Ok. Tá bom? Sim. Essa pressa de querer cobrir a nudez que acaba fazendo a gente vestir a roupa errada, porque a gente veste pelo constrangimento, pela vergonha, sim, e não pelo discernimento do propósito. Pelo grupo, e né? Às vezes a roupa que eu estava vestindo ela não estava errada, ela só não estava traduzindo o meu verdadeiro propósito. Mas agora que eu sou transformado, calma, porque às vezes, se você não tivesse tido tanta pressa de vestir a primeira roupa que você achou, provavelmente já tinha um anjo a caminho trazendo uma roupa de roqueiro. Você gosta de provocar, né? Não, mas é verdade, rapaz. Não é verdade? Olha o Matheus ali, o Matheus. Não, mas fala, eu entendi, não faz sentido. Faz total sentido. Porque Jesus pega Pedro pescador e fala, pronto, vou te fazer um pescador. Pronto. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente olha para Deus e fala assim, Deus é todo poderoso, mas todo o poder que ele tinha, ele gastou na criação. Aí deu uma zebra, agora ele convocou a gente para ver se a gente dá um upgrade no poder dele e resolve um problema que ele não está dando conta. Dizendo que Deus, assim, ele fez as coisas segundo a sua espécie, segundo a semente que há nele. A pergunta é, por que aquele cara invocou de ser um roqueiro? Por que ele gosta disso? Ele gosta disso. Então, em vez da gente ir lá e significar isso, a gente vai lá e condena isso. É igual condenar uma goiaba de ser goiaba e obrigar ela a ser uma melancia. Não faz sentido. Entendeu? Né? Não é uma mudança, é uma transformação no entendimento. Então, essa ansiedade que nós estamos A gente faz isso com os filhos, viu, Douglas? É bom você que é pai, seus filhos estão novos lá. Me diga. A gente, às vezes, comete essa atrocidade. Entendeu? Né? De vestir neles roupas que, às vezes, não são... De fantasiá-los. São fantasiados. Em lugar de descobrir, de fato, que roupas foram feitas para eles. Sim. E ajudá-los a ter ousadia e ajudá-los a ter propriedade nisso. Entende? Porque eles tenham propriedade. Então, às vezes, a gente reprime certas transgressões do pensamento, sendo que elas deviam ser orientadas. Então, às vezes, você vê um menino lá transgredindo na forma de pensar e a gente vai lá e reprime como se aquilo fosse rebeldia. Sim. Não é, aquilo é uma inconformidade. Entende? Então, a gente tem que aprender a ler as inconformidades. Muita crise que hoje existe na área da sexualidade, na área do desenvolvimento da identidade, um punhado de coisa na área ministerial, é porque houve uma repressão lá. Porque se aquilo tivesse sido melhor percebido, melhor orientado... Lembra quando Jacó vai ungir os filhos lá de José? E José tenta mudar as mãos dele, ele já está cego. Ele fala, não, é assim mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade de ungir com a mão cruzada. Uau! E, às vezes, a gente não quer cruzar as mãos para ungir a pessoa tem regra, né? Dentro daquilo que é a sua propriedade de fato, a sua espécie de fato. Então, essa coisa perturba, porque, para mim, toda crise grave, não essas crises, as crises resultantes, mas as crises que são causa, né? As crises de causa e não de resultado. As crises de causa, para mim, elas estão sempre associadas a uma crise de identidade. Tá. Como Jesus não tinha crise de resultado, e o diabo queria colocar nele uma crise de causa, não veio tentar ele no poder, veio tentar ele na identidade. Se tu és o filho, então faça. Então, às vezes, nossos filhos estão sendo obrigados a provar que são filhos, vestindo a roupa que a gente quer que eles vistam. Entendi. E não ajudando eles a serem filhos que vão cumprir o seu propósito,
identificando a roupa com a qual Deus quer ungí-los. Amém? Então, essa ansiedade, essa pandemia que nós estamos vivendo, é resultado do esforço de ter que ficar sustentando uma fantasia. Exato, porque é uma crise de desempenho. E ainda mais vendo que lá na frente não vai funcionar, e aí isso vai se tornar uma depressão. Então, a ansiedade, ela vem dessa crise de identidade porque ela está pautada no comportamento. Desempenho. Então, o meu desempenho... Então, nós vivemos uma cultura de desempenho, né? A gente herdou uma cultura de desempenho, de resultados, e aí isso vai provocar uma constante insatisfação e uma culpa de dizer, será que eu estou vestindo a fantasia certa? Será que se eu mudar de fantasia... Achar fantasia. E até lá agora em Lisboa, com o Rafael Pijama, ele fez uma reflexão muito interessante com a gente na mesa, de como nós estamos abandonando os nossos idosos, né? Exatamente. Porque, como a gente tem uma cultura de desempenho, eles já não servem mais para o nosso desempenho. Né? E tem uma pergunta, o que eu ganho em visitar lá meu avô? Exatamente. O que eu ganho em passar uma hora com a minha avó? E, para piorar tudo, a hora que a gente pensa no idoso, a gente ainda pensa na forma de dar para ele uma assistência e não uma condição de participar na mesa. Então, a gente não traz ele de volta para a mesa. Entendi. A gente dá para ele uma condição passiva de alijamento. Ele fica alijado e não incluído, para piorar tudo. Né? Isso é muito forte. E você está dizendo, então, por exemplo, quando você disse sobre os filhos, né, ajudá-los a encontrar a roupa, né, que Deus tem para eles, isso, diz respeito a nós mesmos, temos clareza de qual é a roupa que Deus tem para nós no exercício da nossa vocação. E quando eu te liguei esse tempo atrás, falei assim, pastor, me dá um conselho. Você disse que você não dá conselho, que conselho não tinha que ter plural, né? Conselhos. Não. Mas que, quando você vai para a Bíblia, conselho é a Trindade. Né? É a Trindade. É o conselho de Deus. É aquele conselho. E que eu deveria, então, ouvir ou acessar, conhecer o conselho, né? Que ali estaria a resposta daquilo que eu deveria viver e fazer. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que é para você esse processo de ouvir o conselho do Senhor, de ouvir a voz de Deus? Como é que é para você isso na sua caminhada, na sua jornada? É isso. É o que nós estamos fazendo aqui. É isso aqui. É falar sobre isso. Então, em comunhão, a gente ajudar um ao outro a entrar no conselho. Então, já faz muito tempo que eu parei de dar conselhos. Então, eu quero, conversando com você, a gente se ajudar mutuamente a conhecer o conselho. Então, eu vou te dar o meu testemunho de vivência no conselho, você dá o seu testemunho de vivência, como é que você tem vivido essa orientação, e com isso a gente vai ajustando e vai cooperando um com o outro no sentido de conhecer esse conselho. Então, nós somos sempre um sim e um amém quanto ao conselho de Deus. Então, no momento você é o sim, eu sou o amém, no outro momento eu sou o sim, você é o amém. Então, entre sims e améns, a gente vai testificando o que é o conselho de Deus. Isso ajuda você a conhecer o conselho e me ajuda a conhecer o conselho. Nesse assunto, como é que você tem conhecido o conselho de Deus? Tá. E aí eu vou falar, nesse assunto, Doug, eu vou te falar qual tem sido a minha vivência no conselho de Deus. E aí nós vamos conversar sobre a vontade de Deus. Como dois amigos, como a gente poderia estar conversando com os nossos filhos. Entendeu? Né? Então, é uma coisa que não é uma cátedra. É um conhecimento. Então, a gente vai entrando nesse conselho, ele vai ficando cada vez mais claro, e aí a vontade de Deus vai ficando cada vez mais percebida nas nossas relações e nos nossos desafios. Porque você vai afinando isso. Né? A sua roupa vai ficando cada dia mais parecida com aquilo que você de fato é e não com aquilo que você gostaria de ser. A gente vai se livrando das expectativas que eu tenho de mim mesmo e das expectativas que eu possa ter de você ou de quem quer que seja. Quando eu busco um conselho no sentido da possibilidade de um conselho plural, querendo ou não, eu estou carregando uma expectativa. Entendeu? Né? Eu vou lá falar com o irmão... Então, eu te liguei e falei, pastor, me dá um conselho aqui. Isso. Então, isso tem uma pitadazinha de expectativa.
E aí, se eu te der um conselho... Porque na maioria das vezes, na minha experiência, pessoas pedindo conselho, ela quer uma confirmação, né? Isso. E às vezes até que não, porque às vezes ele está tão lascado mesmo que ele está precisando... Não sabe o que fazer mesmo. Não. Mas há uma expectativa dele ter o problema o quê? Resolvido. Resolvido, ok. E não dele ter um pensamento redentivo. Ele não está querendo discernir... Ser transformado. Não. Ele está querendo se livrar daquela pressão. Do espinho na carne. Né? Então, Deus teve que fazer isso com Paulo. Para Paulo conhecer o conselho de Deus, ele teve que fazer a mesma pergunta 3 vezes e ser frustrado. Por quê? Porque Paulo primeiro precisava se livrar da sua própria expectativa até de Deus. Então Deus fala assim, você quer conversar ou você quer só perguntar? Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Uhum. Você quer me dizer o que você está precisando ou você quer ouvir o que eu tenho para te falar? Então, o conselho de Deus, no sentido singular absoluto, é aquilo que Deus quer conversar conosco. E, às vezes, eu estou atrás de um conselho com base naquilo que... Então, é como se eu levasse já o assunto pronto. O assunto pronto. E, às vezes, Deus quer falar de outro assunto. E o outro assunto. E Deus vai falar, você veio conversar sobre isso, mas, para tratar isso, nós vamos ter que conversar sobre aquilo. Porque, às vezes, o problema não está ali, entendeu? Né? Ele está lá numa forma de pensamento que vem me trazendo para aquele lugar. Então, é uma relação. Sim. Então, assim, entre amigos, nós temos o ambiente de conhecer o conselho de Deus. Então, é sempre na relação. 2 ou 3. Sim. Aí está resolvido. E no a sós? A sós. Na sua relação com Deus. Tá bom. Então, a minha oração... Porque, como você disse, você traz a sua perspectiva do conselho e vai ouvir e está ouvindo a perspectiva dos outros do conselho. Aí Tiago dá o segredo. Ele diz assim, suas orações não são ouvidas porque toda vez que vocês pedem para gastar nos seus próprios interesses. Tá. Isaías diz a mesma coisa. Ok. Então, você foi ficar a sós com Deus? Deus, o que eu preciso ouvir do Senhor para me tornar uma pessoa melhor para os outros, para que eles possam conhecer o teu conselho? Então, mesmo a sós, você vai estar orando em favor de quem? Do outro. Do outro. Pai Não nosso. perca seu tempo lá com Deus, pedindo para que Ele melhore a sua mulher, para a sua vida ficar mais fácil. Ele nem vai conversar com você. Poxa, e agora? Entendeu? Em conhecendo a Val, vai conversar com Deus sobre como você pode ser um Douglas melhor para ajudar nas dificuldades dela. Tá. Ponto. Esse é o conselho de Deus. Porque mesmo a sós, você não está sozinho. Tá. Amém? Você está Solitude representando... não é solidão, né? Não. Aí você é um intercessor. Você está lá buscando soluções que vão ser... Seus irmãos. Porque agora que você chega perto de Deus, o que você vai ouvir Ele falando no conselho? Quem irá por nós? Então, quanto mais perto de Deus você for chegando, o que o conselho está conversando? Quem irá por nós para Val? É quem chegou lá no conselho. Aí você chegou... Eu vi o nome da Val... Você não está errado, não. A gente estava falando exatamente sobre ela. Nós estamos falando de alguém que nos represente. Materialize as nossas virtudes lá. Na vida dela. Aí, beleza. Então, aí não, é uma solitude não solitária. O Jó só se libertou de todos os seus problemas quando ele foi para esse lugar. Orar em favor de seus amigos, sozinho. Não tinha nenhum amigo orando por ele, mas ele estava lá representando todos os seus amigos. Porque ele parou de ter a expectativa de que o conselho dos amigos ia resolver o problema dele. Tá vendo? Então, ele deixou de ter expectativa no conselho dos amigos para representar o conselho de Deus aos amigos. Uau. Então, às vezes, nós estamos querendo que os conselhos dos amigos nos resolvam, em vez de a gente ir lá e representar o conselho de Deus para os amigos. E a gente está frustrado e vive frustrado porque geralmente o conselho dos amigos não funciona. Não vai. E não dá resultado. Não vai funcionar. Porque é baseado naquilo que é a minha impressão, a minha experiência e na minha conclusão. E não no conhecimento. Então, eu tenho que... Primeiro, eu não tenho que entender as pessoas. Eu não tenho que entender os problemas. Desencana de querer entender os problemas, por que eles aconteceram, o que alguém fez de errado. Perda de tempo. Eu tenho que conhecer o papel que, como filho de Deus, eu cumpro naquela realidade.
Essa é a minha vocação. Tá. Você não foi chamado para resolver problema. Porque eles nunca vão acabar. Os pobres sempre os tereis convosco. Então você não vai acabar com a fome. 3 horas depois está de volta. Está de volta. Então nós nunca vamos desenvolver ações efetivamente resolutivas. Não existe solução. Existe redenção. E a redenção está na transformação do ser. Ok. Ponto. Então, o seu compromisso é a transformação do ser, com a sua forma de construir o pensamento. Por isso que Paulo diz que toda a nossa luta está onde? No entendimento. Entendi. E nós só vamos levar alguém à obediência uma vez cumprida a nossa própria obediência. Então, Jesus curava enfermos? Curava. Jesus, cego, paralítico, andava no mar? Por quê? Porque ele, conhecendo a nossa fome, isso era a forma que ele tinha de nos trazer para a mesa. Nos atrair. Pronto. Senão a gente não via. Mais uma vez atraído. Acabou. Aí, Você não vê ele curando os discípulos? Não. Aí o assunto muda. Essa era a frustração de Paulo. Ora, ele sempre curou gente. Aí, o que está de errado? Por que ele não me cura? Entendeu? O próprio Timóteo, né? Próprio. Então, a gente precisa entender que a vontade opera num outro ambiente que o poder. Então, nós precisamos desvincular essas coisas. O poder opera num ambiente, a vontade opera em outra. Então, Deus vai lá e opera o poder onde nós não temos poder, para depois nos levar para um ambiente onde a vontade vai nos revelar a autoridade que a gente tem sobre todas as coisas. Amém? Amém. Então, mais do que ele ser favorável a você, ele agora tornar você alguém favorável aos outros. A gente agora comunga a natureza dele e é representando as suas virtudes. Então, pronto. Então, agora é maturidade. Então, agora a última coisa que eu estou preocupado é em ter o meu problema resolvido. Eu tenho que entender o sentido dele. Então, o que um crente vai fazer dentro de um hospital? Deus distraiu? Aí o cara entra dentro do hospital, a primeira coisa que a gente faz é fazer de tudo para tirar ele de lá. Sendo que a gente devia saber, bom, o que ele foi parar lá dentro. Quem que ele precisava encontrar, quem que Deus quer achar naquele ambiente que precisou, entendeu, né? Ferir um dos seres. Você conta uma vez para mim, né? Que você foi fazer umas visitas, né? Exatamente. Eu faço visita, eu já levo o você óleo para o fala? cara orar por mim. Eu chego lá, levo o olhinho, uma caderneta, uma caneta e falo, irmão, ó, já que você está aqui com tempo, mais do que nós estamos lá fora. Muito lá fora, a chapa está quente, está fritando. E aqui você está com tempo, você está pertinho de Deus, você está mais para lá do que para cá. Você está vendo Deus assim de pertinho. Mais que nada. Suas conversas estão... Eu não, lá eu tenho que ver no meio da fumaça. Então eu vou orar por você aqui, para Deus te revelar o propósito de você estar aqui. Muito bom. Mas eu já trouxe o óleo para você orar por mim e para você orar aí por todo mundo que entrar nesse quarto. E já que você vai ter tempo, você pega essa caderneta aqui e anota todo mundo que Deus quer que você ore por ele enquanto você está aqui. Rapaz, eu tive gente de quase 80 anos de idade que, a partir do momento que ele foi para dentro do hospital, desenganado, ele aprendeu a olhar pelos filhos e netos. Depois que ele saiu do hospital, ele nunca mais parou de orar pelos filhos e netos, porque toda vez que os netos iam visitar ele no hospital, ele pegava o óleo que a gente deixou lá e falou, eu já sei porque eu estou aqui. Porque eu estando aqui, vocês vêm. Quando eu estava bom, vocês não iam. Uau. Então, agora eu sou o jantar. Então, já que vocês estão aqui em volta da mesa, eu sou o jantar. Então, agora eu vou abençoar vocês. Uma vez, eu tinha assim, mais de uma vez, né? Isso aconteceu várias vezes. Às vezes tem um cara lá, crente, moribundo, lá dentro, lá, morre, não morre, aí junta a família. Gente que brigava, entendeu? Aí junta lá na porta do hospital e fala assim, gente, eu fui lá dentro. E é o seguinte, se eu voltar lá e perguntar para o seu pai ou a sua mãe que está lá dentro, se ele daria 5 anos da vida dele só para ver vocês juntos, em harmonia, ocupados em resolver a mesma coisa, o que você acha que ele ia responder? Então, vamos honrar, porque talvez essa seja a última refeição que ele está servindo. Porque agora, finalmente, ele é o jantar. Porque agora ele está lá sendo servido para que os filhos se reúnam à volta da mesa, porque vocês não se reuniam. Então, transforma isso num momento digno.
Isso foi cura para a família. Meu Deus. Cura, inclusive, para o doente, porque significou a morte dele. Sim. Porque se você perguntar para qualquer pai, você daria 5 anos da sua vida só para ver seus filhos juntos e reconciliados? O que você acha que ele ia responder? Então, pronto. A coisa que mais dói na Então, vida é ver pronto. filho É brigado. porque a gente não quer conviver com a ideia de que o momento da nossa maturidade é que finalmente a gente se torna um jantar. Já falei isso muitas vezes em velório. Falei, vamos respeitar aqui, porque esse é o último jantar que o nosso irmão está servindo em favor da família. Porque finalmente estão todos aqui, os irreconciliáveis estão juntos aqui. Então, já que ele morreu, agora o patrimônio espiritual dele está distribuído aqui, vê lá o que vocês vão fazer com isso. Mas é a última refeição dele a ser servida. O que nós vamos fazer com isso? Está vendo? Propósito. Sim. Então, a gente tem que parar de pedir para Deus mudar as circunstâncias e aprender, pedir para Deus nos ensinar a ler novamente as Exatamente. circunstâncias. Transformar o nosso... Ressignificar. E aí, para ser transformado... para ser... Novo porquê, né? Para ser transformado no entendimento, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sacrifícios, sacrifícios aos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, não tem jeito de eu ser transformado. E aí, qual vai ser o resultado de sacrificar as necessidades da carne em favor da transformação do entendimento? Para que vocês possam conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, não tem jeito. Não tem jeito de eu conhecer o conselho se eu não passar por um sacrifício das minhas expectativas e carências em relação ao próprio Deus. Porque é isso que vai transformar meu entendimento. Amém? Como é que foi esse processo desse sacrifício na sua vida? Primeiro foi a impotência. Impotência. Eu sou filho nascido de uma situação que a minha mãe abortou com 7 meses de gravidez. E 3 meses depois estava grávida de mim. Então, eu não consigo lamentar um aborto. Então, quando a mulher chega para falar que abortou, que está... Perdeu a neném. Eu vou ser uma palavra de consolo, porque eu não consigo. Você só está aqui Eu só estou aqui perdeu. porque eu sou filho de uma gravidez prolongada. Então, eu não sou filho de uma gravidez de 9 meses, eu sou filho de uma gravidez de 12. Entendeu? Sim. E eu tenho que honrar a vida daquele que foi sacrificado lá em meu favor. Então, eu já tenho aqui um crédito lascado para administrar. Depois, vou casar com uma mulher que ficou viúva e 5 meses depois enterrou o filho de 3 anos de idade. É mesmo? Entendeu? Então, a Lana ficou viúva em novembro, dezembro, e quando foi em junho, o filho dela de 3 anos de idade foi atropelado por uma mulher embriagada a 10 km por hora na porta da casa dela. Meu Deus. Então, entende assim? Depois, a nossa realidade de filhos, né? O nascimento do Paulo Neto, que foi cheio de drama, depois os nossos filhos por adoção, depois cada um deles conta uma história peculiar. Então, aí você está diante de realidades onde você tem que ser liberto da sua presunção. Você não segura a vida com a mão. A vida é uma fumaça. Então, o sofrimento foi te trazendo a realidade da sua porque impotência. eu fui vendo que, para mim experimentar a vida, eu tinha que me libertar da minha presunção e começar a investir em conhecimento. Eu precisava conhecer Deus, porque senão nada faria sentido. Porque Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. Nós estamos pregando uma teologia de entendimento e não de conhecimento. Então, nós tínhamos que evoluir para uma teologia um pouco mais sistêmica e menos sistemática. Porque nós estamos nos ocupando em conhecer a divindade. E a teologia deveria ser para conhecer a paternidade. Então, Deus queria ser conhecido através de uma árvore. O reino de Deus é como uma árvore plantada. O reino de Deus é como um homem guiado pelo vento. Então, quem tem o controle disso? Amém? Então, Jesus falou para um catedrático, um cara que já conhecia ele. Um acadêmico. Um acadêmico. Você quer me conhecer de fato? Então, é vento, meu irmão. Entra aí e deixa o rio te levar. No avivamento lá, pós-reforma, quando o Saint Patrick
se converteu numa prisão lá na França e voltou para a Irlanda para evangelizar os irlandeses. A partir da Irlanda, lá, o evangelho foi descendo, né, um avivamento. O St. Patrick foi alcançado por discípulos de João ainda. Então, ele volta para lá e inflamado. O avivamento causado naquela época fazia com que os homens entrassem num barco para fazer missões, içassem as velas e quebrassem os lemes. Sério? E aí eles... Pronto. O vento levaria O vento vai aonde levar. o vento quisesse levá-los. Então, na vida de um cristão, não existe endereço errado, existe endereço diferente. Amém? Não existe endereço errado. Você não chegou num endereço errado, você chegou num endereço diferente. Você chegou numa hora diferente daquilo que você estava imaginando. O que é o nosso? Então eu sou um cara desorganizado? Não. Eu faço planos, eu me organizo, mas eu estou preparado para alguma coisa diferente dentro do plano que eu fiz. É disso que Jesus estava falando quando ele fala: não leva capa, não leva. Exatamente. E onde a casa que vocês entrarem ficam. Exatamente. Fica o tempo que for preciso. Ô, Douglas, assim, numa boa, assim, tem sido difícil essa coisa. Vou até te falar uma coisa aqui, assim. Às vezes o pessoal marca comigo: a gente queria que você estivesse aqui na conferência o ano que vem. Eu falo, beleza. Tá. Aí, rapaz, 6 meses depois de marcar isso, a conferência ainda é daqui mais 6 meses, né? Então vamos imaginar que. Aí o pessoal começa a me ligar. Fala, Júnior, precisamos comprar sua passagem. Eu falo assim, irmão, vou falar para você como é que funciona. Você pega o valor que você tem aí designado para comprar passagem e reserva. Porque esse é o valor que você tem. E deixa que eu compro. A diferença eu assumo. Porque Não tem como 6 meses antes eu saber. Douglas, às vezes não tem como 2 semanas antes, rapaz. Eu estava me organizando para uma coisa, e aí a Lídia lá, com o filho doente, o Renan teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Meu Deus. Com 2 meninos doentes, pé para cima, 60 dias sem pôr o pé no chão, doideira. E às vezes o cara está pondo essa pressão em você para economizar lá R$600, R$500. Eu entendo. Lógico, lógico. Eu entendo, eu respeito isso. Mas isso está criando um grau de ansiedade que está tirando a sua mobilidade. De seguir o vento. De ser o samaritano. Que está ali com um plano, ele fez um plano. Aliás, o cara mais organizado era o samaritano. Sim. Ele parou, mexeu no plano, teve uma despesa a mais. Está tudo dentro do processo. Mas às vezes está tão marcado que não tem como comparar, né? Porque o levita e o sacerdote não podiam parar. Tinha horário. Tinha horário. E ele não. Ele tinha liberdade do plano feito. Então, o plano é para me dar uma orientação e não para me controlar. Ele parou, ele foi lá, ele investiu, gastou, falou, vou voltar. Senão, não vamos conseguir cumprir o reino. Está vendo? Porque a gente já vai estar fantasiado de sacerdote, de levita. Entendeu, né? Às vezes a gente não vai conseguir cumprir o propósito. Porque você já amanhece o dia com demanda. Coisa mais triste, vou falar isso aqui agora, coisa mais triste para um líder, coisa mais corruptiva e comprometedora da liderança é você trabalhar por demanda. Não tem como um homem de Deus trabalhar por demanda. Sua agenda controlada Quem pelos trabalha por problemas. demanda é servo, não é filho. Então, por isso mesmo, Douglas, que tem muitos líderes tomando decisão por insatisfação e não por revelação. Então, às vezes, ele muda de cidade, ele muda de igreja, ele muda de ministério, porque ele está insatisfeito e não porque ele teve uma revelação. Então, olha, se ele está tomando uma decisão por insatisfação, ele está seguindo quem? O conselho do coração dele. Enganoso. Pronto. Então, ele tinha que estar tomando decisões em cima de uma orientação, de um propósito. Entendeu, né? Chega de regras. Agora, isso é desafiador. É porque é um caminho de dependência. Isso. É um caminho de perder o controle, que é o nosso grande problema, né? Por que eu quero 6 meses antes saber
o horário do voo, Exatamente. porque eu quero controlar tudo para o resultado sair bom, exatamente. né? E esse abrir mão, né? Esse sacrifício vivo e agradável, né? Dizer, não tem expectativa, se eu quiser mudar tudo, o senhor pode mudar. Pronto. É um grande desafio diário. Pois é, mas aí sabe o que eu tenho compartilhado com você? Porque tem muita gente que fala assim, Paulo Júnior, isso é muito difícil. Não, difícil é viver do jeito que a gente está vivendo. Porque aí o esforço é muito maior e o resultado é muito pior. Então, pelo menos, vamos ter o esforço numa coisa que você sabe que vai funcionar. Em vez de ficar se esforçando numa coisa que depois de todo o esforço não vai funcionar. Por isso que nós não temos mais histórias de milagres, assim, de coisas assim, dizendo, olha, gente, estava assim, tal, aí eu estava morto lá numa estrada, passou um viajante, me pegou, me levou lá para... Ou eu estava viajando, encontrei lá um moribundo, tive que mudar os planos, conheci um cara, depois que eu dei um banho nele, eu descobri que era meu irmão. Onde estão essas histórias? Entende? Uhum. Essas histórias redentivas, essas histórias de adoção, de iluminação, de transformação. Então, sem perceber, a gente vai se adequando, a gente vai fazendo igreja de tijolos e não de pedras. Né? Então, a gente vai padronizando tudo, vai sistematizando. Que é Éfeso. O que tinha de errado com a igreja de Éfeso? Nada. A não ser o fato de que, apesar de toda a sua organização e eficiência, ela tinha ficado comprometida nos seus afetos. E o que nós não estamos percebendo é que nós estamos comprometidos nos nossos afetos. Então, eu sempre imprimi na minha casa uma teologia um pouco transgressora. Então, muitas vezes, eu perdi a conta. Às vezes, eu ia lá na escola, 2h da tarde. Os meninos estudando. Batia lá na escola e falava, vem pegar os meninos. Não, mas não deu hora ainda. Não, falei, não deu. Preciso levar eles embora. O que aconteceu? Algum problema? Eu falei, não, é porque eu tenho uma programação com eles e vou levar. E aí eu tirava os meninos da escola. A diretora ficava aborrecida, porque não sei o quê, papapá. Mas é porque eu estava querendo ensinar para eles uma outra lição. Agora outra escola. Outra escola. Agora era uma lição comigo. Eles iam ter comigo um tempo de qualidade, eu ia mostrar para eles que é possível, que apesar daquilo ser um instrumento e tal, mas não pode gerar uma dependência, uma expectativa, e que aí eu ia levar eles para um outro ambiente que às vezes a escola não ia levar. Entendeu, né? Mas se as regras são quase Deus, Isso. né? Não tem como, né? Porque Não. eles estão na escola, agora não tem como, né? Pois Você é. pode sair. Não, teve vezes que eu tirei eles da escola por 3 dias, período escolar, para viajar comigo, para ir para uma conferência sem a Lana. Só eu e as crianças. Altamente transgressor, porque aquilo ia ser um problema para mim, porque O evento. para tudo, ia mudar tudo, uma canseira, aquela, entendeu? Mas isso gerava um senso, entendeu? Assim, de pertencimento, de afeição, de prioridade. Uma lição. Quanto custa uma lição dessa? O que isso vai representar na vida dele lá quando ele estiver casado, profissional, num hospital? Ele lá como médico, como que for, qualquer que for a atividade dele. Se ele não tiver esse olhar, essa sensibilidade, ele vai ficar refém das demandas, porque ele não vai perceber que em algum momento ele pode quebrar o quê? A regra. Que é Jesus, literalmente, curando no sábado. Literalmente. Transgredindo. Então, se você olhar para todos os personagens, são isso, né? São. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, são sempre Abraão saindo da terra para um lugar que não sabe. É Jacó, é Isaac, é tudo. Ruth, é Esther, tudo, né? É Jesus assumindo um risco assim de irresponsabilidade quando ele resolve desapontar Marta, que manda para ele o recado de que Lázaro está doente. Aquilo ali é... Entendi. Aquilo é a oração. Aquilo é a campanha de oração. Aquilo é a mulher de oração. Amiga dele. A amiga dele. Para não ter dúvida do que ela está pedindo, ela fala assim, avisa para ele que quem está doente é o Lázaro, o amigo dele. Se tem outro Lázaro aí, fica claro isso. que é. E aí Jesus deliberadamente fica mais 3 dias. O que ele está esperando? Morrer. E aí ele está preparado para enfrentar a bronca.
Entendeu? O que Marta mandou para Jesus? Uma passagem de avião. Com data. Com data. Com horário. Tem vezes que alguém me chama assim. Às vezes eu vou participar de algum evento e aí surge alguma situação assim que a gente tem que administrar. E aí o pessoal me liga assim meio... Não, irmão, mas vamos dar um jeito, tem que ser um jeito, que tem que ser você. Aí eu falo para os caras, falo assim, ó, quanto mais você insistir que tem que ser eu, maior a probabilidade que não seja. A chance de ser eu é se você ficar mais confortável que não seja. Porque se você começar a achar que tem que ser, eu já tenho quase certeza que não deveria. Uou. Entende? Eu entendo. Porque nós temos que quebrar isso. Já está na total... Senão isso vai matar você, meu irmão. Vai matar a igreja. Todo mundo. Matar todo mundo. Meu Deus. Eu falo, ó, não insiste demais que tem que ser eu, não, porque senão você só está me enchendo a certeza de que não sou eu. Agora, se você considerar a possibilidade de que talvez não seja, há uma grande chance de ser. Amém. Isso não é para forçar uma barra, não é para fazer tipo. Não. Eu É entendo para o que você está trazer, falando. para amadurecer. Consciência, né? Pelo amor de Deus. Cura. Porque senão isso é uma patologia, isso é uma... Está vendo? De onde que vem a ansiedade? De onde que vem a depressão? É desse tipo de posicionamento. Que é uma crise de controle, né? Exatamente. Entendeu? Sim. Então, muito oportuno. Eu vou voltar, vou ficar aqui apontando para o livro aqui, porque, se Deus quiser, eu quero que essa edição esgote em 2 semanas no máximo. Sim. Não, eu tô assim, eu falei para Val, Val, eu quero fazer o que for necessário para que as pessoas não só comprem, as pessoas leiam isso aqui. Aliás, isso aqui, vou recomendar mais. Façam grupos de leitura. Isso que eu ia falar. Então, a gente está pensando em como criar um movimento para a galera, porque isso aqui é para comer. Não, grupos Isso de aqui é leitura. refeição. Isso aqui é ser conversado. Tem que parar capítulo Mais de capítulo uma vez, conversar. exatamente. Mais de uma vez. Eu tive que fazer isso com a Val, de parar e falar, cara, vamos conversar disso aqui. Isso é o nosso famoso 730, né? Sabe o que é o 730 para o caminhoneiro? Não. É aquela refeição que ele come 2 vezes por dia, 365 dias por ano, que é arroz, feijão, tomate e bife. Então, isso aqui é mais ou menos aquela refeição básica, entendeu? É arroz, feijão, tomate e bife. Dá para comer ela 2 vezes por dia, 365 dias por ano, 730. Então, isso aqui dá para ser uns 730 aí. Não, isso... E é o que você falou, para abalar, para mexer em estruturas, pensamento. Até porque ele faz isso de maneira assim tão desprovido de crítica, Exato. censura, de pietismo ou de condenação. Pôr o dedo na cara não é polarizado, assim, não é, entendeu? Não é partidário, não é condenando ninguém, não. É também, até porque é muito um testemunho dele. Né? Sim, ele conta umas coisas dele muito boas. Como foi lá o lugar mais seguro da Terra. Exatamente. É bem testemunhal. Os livros do Larry Crabb têm essa característica de carta, né? Você percebe que é um cara escrevendo na sua a vivência dele. E totalmente desprovido de número, de resultado. Você não sabe de que tamanho que é a igreja dele, você não sabe, entendeu? Né? Ele não está amparado por nenhum tipo de resultado. Ele está amparado apenas por uma coisa que é eficaz, que funciona. Agora, eu percebo um poder muito grande numa mensagem que vem de um cara como o Larry, infelizmente faleceu ano passado, né? Que é um psicólogo, né? Que era um psicólogo com muita vivência de clínica e também é ministro e é um escritor e essa vivência de multifunções, você percebe tudo dentro de uma vocação só. E você estava falando para a gente no almoço, eu queria até que você falasse um pouco aqui, nesse tempo que a gente tem, sobre o início da igreja brasileira, né? E eu queria que você ligasse isso para a gente, sobre esse novo momento da igreja de nós compreendermos ministério de uma forma muito mais ampla do que estar dentro da igreja fazendo parte da liturgia, né? A história da igreja brasileira ela é mal contada, certo? E ela é mal contada na intenção de ser bem contada. Porque quando você vai ver a história da igreja brasileira, ela tem tantas versões quanto as denominações que a gente tem, porque cada um conta a história da igreja brasileira a partir da sua denominação. Certo?
Mas a primeira igreja de fala portuguesa em terreno, a igreja no sentido reformado, certo? Porque já existia a igreja romana. E aí, a primeira igreja foi plantada por um cara chamado Robert Calley. E é curioso, para a gente entender o que está lá na essência, lá na semente, no grão de mostarda da identidade e natureza da igreja brasileira. Quem que é o Robert Calley? Um médico escocês que, por ser médico, sente uma vocação muito forte de fazer missões usando a medicina. Mas como a igreja escocesa era muito fechada, legalista, ele não podia ser enviado porque ele não tinha formação acadêmica pastoral. Seminário. Então, quem acabou enviando o Robert Calley como missionário foi a igreja inglesa, que era um pouco mais liberal. Então, ele começa aí um cara que está juntando, ou seja, ele está harmonizando coisas que são meio que inimigas. Aí ele carrega nele mesmo essa harmonização. E aí, a primeira ideia dele... Já é uma transgressão. Pronto. Né? A primeira ideia dele era ir para Ilhas Canárias, porque ele queria ser missionário, num lugar a mulher dele tinha problema de saúde e tal. A caminho das Ilhas Canárias, que é costa africana ali e tal, ele passa na Ilha da Madeira e vê que é uma condição climática e uma carência muito grande de evangelho lá. Então ele fica na Ilha da Madeira. Mudou a passagem. Tá vendo? Outra transgressão. Ele ficou na Ilha da Madeira, um país totalmente católico, e ele começou a evangelizar a Ilha da Madeira através da relação. Então, ele usava a Bíblia como material de alfabetização da população, porque a população era altamente analfabeta. Okay. Então, ele começou a usar a Bíblia como material de ensino. Isso foi convertendo o povo. Quem conhece a Ilha da Madeira sabe que aquilo lá é assim um paliteiro. Na Ilha da Madeira, o que não é ponte é viaduto. Então, o aeroporto da Ilha da Madeira é uma das obras de arte da humanidade, porque quase a metade dele é feita sobre o oceano. Entendi. Porque não tem espaço, não tem lugar plano. A Ilha da Madeira quase não tem trator, porque não tem como usar agricultura mecanizada. Nos dias de Calley, ele tinha reuniões com até 3.000 pessoas ao ar livre, que o povo viajava 3 dias, para domingo estar lá onde é que ele estava para receber o ensino que ele dava. Meu Deus, um avivamento. Um avivamento. E esse avivamento teve um dia de São Bartolomeu. A igreja romana, entendendo aquele processo, começou a gerar uma perseguição, e aí houve estupro, violência, uma noite de São Bartolomeu. O Calley, percebendo o estresse, já tinha mandado a mulher dele de volta para o Reino Unido, e ele fugiu, inclusive, fantasiado de mulher, dentro de um barco para ele não ser morto. Houve uma diáspora dos discípulos dele, alguns na América, outros no Brasil. Tempos depois, ele foi ser missionário em Israel. Em Israel, ele plantou uma igreja para árabes e judeus juntos em Jerusalém. Transgressão. E aí ele foi visitar os discípulos da América e veio visitar os discípulos do Brasil. Quando ele vai na América, eles perceberam que os discípulos dele lá tinham evoluído mais porque encontraram amparo. Chegou aqui, eles pediram, pelo amor de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos, porque não tinha ambiente. Aí ele resolveu vir para o Brasil. Mudou para cá, como médico, sob os auspícios da bandeira britânica. Porque quem estava resguardando a presença da coroa portuguesa no Brasil era a Inglaterra, contra a França. Então, foi a Inglaterra que deu proteção armada, e aí ninguém podia pôr a mão nele, porque ele era um médico britânico, exercendo medicina, foi ser médico da coroa, morar ali na região ali de Petrópolis, onde é que estava o imperador, e a partir dali, daquela região fluminense, ele começou a formar discípulo. Até quero te falar que a sustentabilidade do ministério dele era comportagem, venda de livro. É mesmo? Os discípulos dele vendiam Bíblias e livros. Eles eram distribuidores de Bíblia e livro para a população. Certo? Com forte ênfase na transformação. Através do Calley, quando a igreja reformada entendeu que deveria terminar a tarefa da evangelização mundial, a América do Sul ficou de fora. Então, o hemisfério norte entendeu que, para terminar a evangelização, tinha que focar nos países árabes e asiáticos e africanos, porque não tinha presença do evangelho. Por que a América do Sul ficou de fora?
porque já tinha presença romana católica. Então, Entendeu em que- tese, já estava alcançado, ainda que então eles não iam entrar em conflito. E o Calley, então, vai lá na Inglaterra, convoca um povo para criar a Aliança Missionária de Evangelização da América do Sul, com foco no Brasil. E, a partir daí, ele começa esse trabalho de trazer pessoas, e geralmente pessoas multivocacionadas. Era gente de vocação integral, mas não eram de dedicação exclusiva. Médicos, professores, até pastores, mas sempre... Então, que tinham suas profissões, Tudo. trabalhavam. E todo lugar onde eles Ministério. chegavam, a igreja tinha que assumir a responsabilidade da transformação social daquele lugar. E preocupação com a denominação zero. Então, eles serviam a igreja, de modo geral. A ocupação dele era formar. Um dos discípulos do Calley, que foi o Funston, lá em Recife, um filho dele, por adoção, fez medicina e foi para o centro do Brasil, lá na região de Anápolis. O cara, esse Funston que chegou lá em Anápolis, era médico. Agora vê a cabeça do cara. O que era uma igreja focada na comunidade. Ele era médico, ele viu a dificuldade da saúde lá, ele montou a primeira escola de enfermagem. Foi a segunda escola de enfermagem no território nacional. A igreja que fundou isso. A partir daí, virou a Universidade Evangélica, a Unevangélica que está lá. Mas começou com a escola de enfermagem. Ele viu que o povo tinha dificuldade de morar. Ele montou uma cerâmica. Ele foi o cara que construiu o primeiro edifício de 4 pavimentos de alvenaria naquela região. Um médico, pastor, montou uma cerâmica. O povo comia mal, ele abriu um açougue. Então, ele não só fazia culto. A água era ruim, ele criou uma represa. E aí ele entendeu que a represa deveria servir para tratamento de água e também como lugar de lazer, porque o povo não tinha o que fazer. Meu Deus. Então você vê a cabeça Pastor. O pastor, que nem era pastor, era um médico, exercendo funções pastorais. Então você vê um cara médico exercendo funções pastorais, abriu uma cerâmica, abriu um açougue, fez uma represa, construiu prédios de mais de um pavimento. E ele começou a trazer enfermeiras da Inglaterra para dar aula no Brasil. Qual a recomendação dele? Falei assim, aqui vocês vão comer coisas estranhas, que talvez vai ser difícil ao paladar. Vão ouvir coisas estranhas, mas tenham paciência. Não tentem impor sua cultura. Uou. Apenas aprendam a conhecer essas pessoas e amá-los como irmãos. E receba o que eles têm para te oferecer. No começo você vai achar estranho, mas depois você vai descobrir o sabor delas. Rapaz, isso era o evangelho que esse cara ensinava. Isso é missão. E aí ele é fruto de quem? Do Robert Calley. Então a gente tem tido um empenho de onde a gente vai de tentar resgatar um pouco dessa história, porque o Calley foi o cara que criou a primeira escola dominical para criança lá no Rio de Janeiro. E aí não era uma escola dominical para ficar pregando, não. Ele usava o texto bíblico para alfabetizar, para de fato ser uma escola. Por isso que era uma escola dominical. Entendeu? Então não era uma coisa estanque, não era uma coisa ou outra, não era uma coisa e outra, era a coisa. A igreja tem que parar de tratar como uma coisa ou outra, como uma coisa e outra, e tratar como a coisa. Então, tudo que a gente vive é a coisa. Então, eu não sou uma coisa e outra, e não sou uma coisa ou outra. Nós somos a expressão do reino de Deus em qualquer lugar onde a gente estiver. Então, a igreja brasileira precisa recuperar um pouco dessa sua história, entender o que está lá como semente, porque eu acredito que isso ainda é a contribuição, esse evangelho vivido na comunidade, na forma de praça, na forma de comunhão, na forma de feira. Esse evangelho é a contribuição brasileira para a igreja no mundo. E liderado por o que a igreja chamaria de leigos, né? Exatamente, que era a proposta da reforma. Sim. Então, o Pacto de Lausanne, quando houve o famoso Pacto de Lausanne, eles entenderam lá naquele pacto, quando foi celebrado lá alguns anos atrás, e estava lá os papas, né, da igreja representada no mundo, eles entenderam que quem ia
liderar esse processo de transformação da consciência da igreja para o mundo seria a igreja da América do Sul. Então, houve uma frustração. No último encontro de Lausanne, tentando, existe essa frustração porque a igreja brasileira, principalmente, não assumiu esse papel de protagonismo, de apresentar um evangelho que faça sentido em todo lugar, em qualquer condição, que seja sustentável, não por causa da sua estrutura, mas por causa da sua cultura relacional. Muito bom. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. É. Essa integralidade. Exatamente. Porque talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui não foram chamados para dentro da estrutura institucional da igreja, mas já estão vivendo algo e, às vezes, estão nessa expectativa, esperando entrar no propósito de Deus. Exatamente. Né? Mas compreender que agora, hoje, já tem todas as condições de viver o que Deus tem para elas. Né? E aí, Douglas, sempre que eu venho aqui, eu gosto de deixar um... E aí, Wesley? Meu Deus do céu, será que eu dou a mão? Não, é simples. Eu já falei com você sobre isso. Eu creio que a gente precisava romper uma barreira, um estigma de mente. E a gente começar a estimular autores no Brasil. O que a gente fez? De novo, vou te dar o testemunho de como é que a gente vai, né, viver o conselho. A gente desmitificou a questão da produção de conteúdo. E aí a gente começou a estimular um conceito de carta. Entendeu? Né? Uma literatura como é o Larry Crabb, uma literatura testemunhal. E aí o que a gente fez? A gente começou a identificar temas para o cara não ficar assim tão pesado e fazer publicações com vários autores. Entendeu? Né? Então, na forma de capítulos. Então, mas não é uma coletânea. Tem que tomar esse cuidado. Entendi. Não é artigo de cada um. Não, tem uma linha de pensamento só. Você define um tema em conselho e reparte a responsabilidade de qual parte alguém vai querer transmitir a sua vivência na formação daquele conselho, na tradução daquele conselho. E aí o próprio conselho faz a avaliação, o ajuste da forma de apresentação, da linguagem. O que é fantástico nisso? Porque você vai ver um assunto geral tratado nas suas peculiaridades de forma também peculiar. Porque você vai ver um escrevendo com uma roupa, outro escrevendo com outra. Entendeu o que eu tô dizendo? Mas ninguém fantasiado. Ninguém fantasiado. Aí ele vai ter a coragem de expor e gerar conteúdo. Então, isso vai estimulando. É como você formar um grande rio a partir de pequenos afluentes. Uau. Então, você está indo lá, limpando as fontes. Então, eu creio que o Brasil hoje tem um grande desafio de limpar fontes. Porque nós somos... Tem certas coisas que Deus desenhou no mapa da humanidade para a gente olhar e falar assim, será que ele estava querendo falar alguma coisa com a gente? As maiores bacias hidrográficas do mundo estão aqui. A maior bacia hidrográfica subterrânea do planeta está no Brasil. Será que Deus estava querendo dizer alguma coisa? Isso tudo é formado de quê? De pequenos afluentes que você limpa as fontes e tal. Então, nós estamos pisoteando as fontes, nós estamos inibindo as fontes, entendeu? Esse represamento que a gente criou na igreja. Eu vivi essa experiência numa fazenda que a gente tinha. A gente tinha uma nascente que era bem no alto, era um lugar estratégico para montar lá uma pequena represa. E a gente ficou tão empolgado em fazer aquela represa no alto que a gente não percebeu que a nascente lá era uma nascente bem por drenagem. Ela não tinha uma fonte muito forte. Ela drenava uma área plana muito extensa que lentamente ia formando ali um veio e formava aquela nascente. A gente foi lá e fez um lago. Só que, ao fazer o lago, a gente fez o lago e ele ficou acima do nível da nascente. Ele represou a nascente encontrou outros lugares, nós matamos o lago. Aí você já entendeu o que muitas vezes está acontecendo com a igreja. Nós subimos demais a régua, aquilo cria um nível muito alto,
que gera uma compressão reversa, que gera uma inibição dos processos na sua origem. Aí, daqui a pouco, aquilo se desvia, se dispersa, aquela água encontra outros lugares para dar vazão e a gente não só seca a fonte, como seca o lago. Uau. Amém? Amém. Então, nós podíamos trabalhar, queria estimular aí, às vezes, campanhas de temas, e vocês têm condição, a gente tem condição, queria propor aqui que a gente pudesse, inclusive, produzir coisas em parceria, como a gente tem feito, no sentido, vamos identificar assuntos, trazer pessoas e gerar publicações a partir de autores brasileiros. Né? A gente estimulou, o Daniel fez um negócio interessante lá sobre os frutos do Espírito. A gente tem publicado várias coisas lá no Ministério dessa forma e tem sido bem assim redentivo. Muito bom. Amém? Valeu? Tá vendo? Não era tão difícil assim. Não era tão difícil assim, né? Obrigado, pastor. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por ter compartilhado com a gente na conferência, aniversário da igreja, 5 anos da família Dizascope, e estar aqui com a gente. Sempre um prazer, uma honra muito grande. É uma honra, eu me sinto renovado. Só vou dar um ganchinho aqui, inclusive falar que, às vezes, como você lida bem com essa área, às vezes alguns ministérios gostariam de publicar suas coisas e estão entendendo isso de forma muito complicada. Sim, não, isso não é. E, às vezes, poderia ajudar, a partir dessa orientação, e eles começarem a publicar coisas com a ajuda de vocês, de uma forma já com conteúdo e destino já definido. Muito bom, muito bom. Né? E até com uma certa mentoria nesse sentido, é uma ajuda. Muito bom. E a gente se dispõe também a cooperar nesse sentido. Glória a Deus. Obrigado por você que ficou aqui com a gente até o final. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. E eu queria te pedir, pega esse link e compartilha. Manda para outras pessoas. Tenho certeza que mais pessoas serão muito abençoadas aí por esse conteúdo. Também se inscreve aqui se você não é inscrito para você receber todo o podcast, tudo que a gente produz aqui. E deixa um comentário com aquilo que mais queimou no seu coração aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.